Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese é sobre a caridade pastoral. Partindo da primeira carta de Pedro, vamos aprofundar alguns aspectos da caridade pastoral. A primeira norma de Pedro acrescenta segundo Deus. A voluntariedade dos presbíteros não deve ser motivada por considerações psicológicas e humanas, por mais nobres que sejam, mas por referência explícita ao estilo de Deus, ao seu modo de portar-se na história da salvação. A exemplo do bom pastor Jesus, os presbíteros devem voluntariamente dar a sua vida em favor do rebanho, sem coação de ninguém, mas por pura obediência ao plano salvífico do Pai. A segunda norma de Pedro diz respeito à tentação do dinheiro, que não poupou nem o grupo dos 12. É preciso superar a tentação do lucro e do interesse próprio. Aqui não está em discussão o direito de os presbíteros serem sustentados economicamente pela comunidade. Visa limitar eventuais excessos. Não se limita a conter a ganância pelo dinheiro, mas indica também atitude profunda, disposição de ânimo, que vai além do aspecto econômico, ou seja, a generosidade, a dedicação de todo ser. A alma do ministério pastoral não deve ser o ganho, mas o amor ao rebanho de Deus. A essência da segunda regra pastoral de Pedro é, portanto, a magnanimidade e a dedicação generosa. A terceira norma de Pedro, dirigida aos presbíteros, exorta contra o exercício despótico da autoridade, com o perigo de domínio sobre a comunidade e de se tomarem decisões sem a participação da comunidade. Tanto num caso como no outro, os presbíteros são colocados diante da exigência de se converterem da lógica do poder, a exemplo de Cristo. Autoridade aqui é capacidade de serviço e não poder de domínio. Nos evangelhos sinóticos estão registrados os ensinamentos de Jesus sobre o exercício da autoridade na comunidade dos discípulos, ou sobre o tipo de relacionamento que deve ser cultivado na igreja. Partindo da situação dos apóstolos, Jesus procura ajudá-los a pensar de modo diferente, dizendo: sabeis que os governadores das nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, quem dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. E em testemunho do novo ideal de vida que deve animá-los, Jesus apresenta a si mesmo como exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Na segunda parte da frase, os presbíteros são exortados a se tornarem modelos do rebanho. Mas modelos em quê? Seguramente, modelos de humildade e de serviço. Se existe algo que não deve ter espaço na comunidade cristã, é justamente a lógica do poder e do orgulho. E os primeiros a darem o exemplo de relações interpessoais convertidas na direção da humildade e do serviço devem ser precisamente os que são colocados como guias da comunidade. Estes devem seguir o exemplo de Jesus, que passou entre os seus como aquele que serve. Meu abraço amigo, a minha bênção, fiquem com Deus e até o próximo programa. Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já.